O Sol não é tecnicamente o centro do nosso sistema solar. Está em um espaço chamado baricentro. Ele depende de em qual planeta você está. O baricentro geralmente está mais próximo do objeto com a maior massa. Então, como estamos na Terra, o verdadeiro centro do sistema solar é o Sol, mas não é exatamente o centro. Com relação a Júpiter, o baricentro está na verdade fora da superfície do Sol. Júpiter é 318 vezes maior que a Terra, então o equilíbrio é diferente. Os planetas realmente não giram em torno do Sol, mas em torno de seu centro de massa comum. Imagine equilibrar um lápis na ponta do dedo. Você precisa colocá-lo bem no centro para que ele não caia para um lado. Como o lápis tem a sua massa igualmente distribuída, é fácil supor que tudo se equilibre assim, especialmente no espaço sideral. Mas tente equilibrar um martelo na ponta do dedo do pé. É provável que você quebre o dedo do pé. Seu verdadeiro baricentro fica perto da cabeça do martelo, em vez de no centro real onde você o seguraria. A Terra e o baricentro do Sol são como esse martelo. O centro de massa está mais ou menos no centro do objeto. Realisticamente, se o Sol girasse em torno da Terra, nosso pequeno planeta azul teria que ser tão grande quanto o Sol, ou maior. Não podemos desconsiderar os outros planetas do nosso sistema solar, o que significa que todos eles também teriam que girar em torno de nós. Mas nos tempos antigos, mentes brilhantes sempre achavam que tudo girava em torno da Terra. Isso foi chamado de modelo geocêntrico, e fazia sentido para eles, porque parecia que tudo acima de nós estava girando ao nosso redor. O Sol e a Lua desempenharam papéis vitais na história humana, e não nos sentimos pequeninos no universo até muito mais tarde. Na Grécia Antiga e na Idade Média, os grandes cérebros usavam o modelo geocêntrico para estudar o espaço. Foi apenas no século XVI que o modelo mudou. Naquela época, nem se imaginava que tudo girava em torno do Sol, e eles não tinham o conhecimento para sugerir isso. A Terra não pode ser o centro do sistema solar porque não é grande o suficiente para tal. Para que as condições se adequassem ao enorme tamanho, a vida teria evoluído de maneira diferente. Provavelmente seríamos menos dependentes do oxigênio. Alguns animais, como baleias e golfinhos, podem ficar por horas sem respirar uma única vez. Eles podem até dormir debaixo d'água. Então, os humanos da Terra do tamanho do Sol teriam pulmões especializados e não precisariam estar constantemente tomando ar. Isso significa que a vida vegetal seria limitada, com apenas alguns arbustos por aí. Existem trilhões de árvores em todo o mundo, mas o principal contribuinte para a produção de oxigênio são as algas no oceano. Com espaços tão vastos de oceanos e mares, as algas na superfície estão bombeando o ar que respiramos. O oxigênio não seria tão abundante neste planeta, mas nossos mecanismos respiratórios poderiam depender do dióxido de carbono, outro gás comum encontrado em outros planetas. Se o planeta fosse quente, a água seria escassa. Nós só a encontraríamos em certas partes do planeta, como topos de montanhas. O chão seria queimado demais para que qualquer coisa sobrevivesse adequadamente. Poderíamos esquecer as estações também. O Sol é atualmente grande o suficiente para nos dar o que precisamos, mas como a Terra seria tão grande e o Sol seria outro corpo celeste emitindo calor, sempre sentiríamos estar dentro de um micro-ondas. Os dias e noites seriam diferentes e não haveria muita precipitação. Com tanto calor produzido no núcleo, terremotos e vulcões provavelmente entrariam em erupção o tempo todo. A superfície seria praticamente uma planície escaldante de magma vermelho flutuando ao redor. Este seria o verdadeiro planeta vermelho. Mas se tivéssemos a mesma paisagem da Terra, morar em algum lugar perto das montanhas poderia ser a salvação. As montanhas ainda estariam ligadas ao núcleo, mas seria melhor do que ficar no chão. Alguns dos picos das montanhas poderiam ser até 100 vezes mais altos que o Monte Everest. Os cânions poderiam ser tão profundos a ponto que a Fossa das Marianas pareceria uma pequena ruptura. Os animais também se comportariam e pareceriam diferentes. Aqueles de sangue frio teriam que absorver o mínimo de sol possível para que não queimassem. Os animais teriam que confiar na migração para encontrar água em terras distantes. Os pássaros podem voar por centenas de quilômetros na temporada de migração, então provavelmente veríamos certos pássaros de aparência elegante voando pelo ar. Mas, como a gravidade seria tão forte em uma terra de tamanho colossal, os animais voadores precisariam de ossos e núcleo mais finos para poder alçar voo. Os verdadeiros sobreviventes seriam os micro-organismos. Eles podem viver em temperaturas e pressões extremas e podem viver sem oxigênio por um bom tempo. As noites seriam escuras, já que não haveria lua para refletir a luz do sol. A lua provavelmente estaria no lado oposto de onde o sol está brilhando, então seria para sempre uma bola flutuante no céu. A velocidade de rotação da Terra é mais rápida no Equador,
Então, se todos os planetas e o Sol girassem ao nosso redor, nossa rotação não seria tão significativa. Nossos padrões climáticos não seriam bons para as plantações. Os seres humanos teriam evoluído de forma diferente do que são agora. Provavelmente seríamos mais baixos e parrudos, já que a gravidade é tão forte. E devido às altas temperaturas, provavelmente viveríamos em cavernas ao redor do mundo. Os mais fortes teriam migrado para as montanhas. Provavelmente teríamos o mesmo caminho evolutivo que temos agora, mas outras características físicas poderiam ser diferentes. Nosso pigmento provavelmente seria diferente para combater o calor. A raposa do deserto tem orelhas grandes para ouvir predadores e se refrescar no calor escaldante do deserto. É possível que também tivéssemos ouvidos maiores do que temos agora por esse mesmo motivo. Seríamos muito mais fortes do que somos e nossos ossos seriam grossos e difíceis de quebrar. A gravidade é um dos componentes-chave para desenvolver nossa densidade óssea e massa muscular. Isso significa que dificilmente precisaríamos de ferramentas para caçar, o que teria atrasado a Idade do Bronze e a civilização moderna como a conhecemos. Com pouca vegetação, ficar de pé não seria tão necessário para encontrar predadores ao nosso redor. Também não seríamos os corredores mais rápidos, mas seríamos fortes o suficiente para lutar contra um bando de lobos de aparência estranha. E se a Terra fosse superdimensionada, então é possível que várias espécies de humanos estivessem vagando pela Terra em áreas isoladas. Algumas espécies humanas cresceriam e evoluiriam para os pensadores inteligentes de hoje, mas outras permaneceriam as mesmas, e algumas criaturas do passado ainda estariam inalteradas. Tubarões estariam vagando pela Terra desde a era dos dinossauros. Eles não teriam que mudar de forma ou se adaptar devido ao seu domínio. Outros animais permaneceriam os mesmos por causa de seu isolamento. Dizem que em algum lugar por aí existe uma caneta que pode funcionar em gravidade zero, em temperaturas extremas e até debaixo d'água. Dizem que essa caneta pode escrever em praticamente qualquer superfície e funciona até mesmo de cabeça para baixo ou quando a temperatura no seu entorno está a 300 graus Celsius. Dizem que a NASA gastou milhões ou provavelmente bilhões de dólares e quase uma década para desenvolver essa caneta. O problema com canetas esferográficas no espaço é que elas não funcionam nas condições de ausência de peso. Tinta não consegue fluir para a bola normalmente, já que a gravidade não a afeta. Em vez disso, se cria pressão no reservatório de tinta e as canetas começam a vazar. Algum tempo atrás, a NASA usava lápis, mas lápis de madeira eram considerados um risco de incêndio na maioria das naves espaciais. Tudo porque naquele momento, a atmosfera dentro das naves era 100% de oxigênio. A necessidade de uma super caneta era óbvia. Mas pouco importa os rumores, a NASA não criou tal caneta, gastando uma fortuna na pesquisa. Seu desenvolvimento foi patrocinado por Paul C. Fisher, da Fisher Pen Company, com sede em Chicago. Ele gastou mais de $1 milhão e quase 10 anos para fazer um cartucho de tinta pressurizada. Era para permitir que as canetas espaciais funcionassem em gravidade zero e outras condições extremas. Eventualmente, eles conseguiram uma caneta que poderia escrever a uma temperatura de menos 35 a 120 graus Celsius, o que é realmente impressionante, não é? A caneta foi patenteada em 1966 e um ano depois, após realizar vários testes completos, a NASA começou a fornecer essas canetas aos astronautas da Apollo. Curiosamente, os rumores sobre a NASA gastar uma quantia insana de dinheiro no desenvolvimento de canetas espaciais circulam há décadas. Tais rumores foram desmentidos muitas vezes, mas eles surgem de novo e de novo. Muitos filmes de ficção científica podem fazer você acreditar que tudo o que acontece no espaço é acompanhado por algum tipo de efeito sonoro, o que é um equívoco. No espaço, ninguém vai te ouvir gritar. E você sabe por quê? Não há ar no espaço, é um vácuo quase perfeito, e as ondas sonoras não viajam através de um vácuo. Elas não conseguem alcançar seus tímpanos e fazê-los vibrar, enviando sinais para o seu cérebro. Mas é uma coisa boa, especialmente para astronautas em caminhadas espaciais. Se não fosse pela tranquilidade do espaço, eles ficariam constantemente sobrecarregados pelo barulho das tempestades solares. Aqui vai mais uma. Todos os cometas têm caudas lindas e longas. Não é nada além de um equívoco popular. Na realidade, os cometas são corpos espaciais muito difíceis de detectar. Eles geralmente passam muito longe das estrelas. Lá, na escuridão do espaço, eles permanecem bastante inativos e completamente congelados. Os cometas só obtêm caudas quando se aproximam de uma estrela. É quando eles começam a se aquecer. Esse processo faz com que eles formem algum tipo de atmosfera nublada, que é chamada de coma, e uma cauda distinta. A cauda sempre aponta para longe da estrela que influencia o cometa.
Isso acontece porque a cauda é soprada na direção oposta pela radiação solar e ventos solares. É por isso que a cauda muitas vezes pode estar na frente do cometa, não atrás. Agora vamos dar uma olhada em um ano-luz. Essa mesma noção nos faz acreditar que falamos sobre o tempo, mas na realidade, os anos-luz medem a distância. A definição da NASA de um ano-luz é assim: a distância total que um feixe de luz, movendo-se em linha reta, percorre em um ano. E como a luz se move a uma velocidade de 300 mil km por segundo, um ano-luz equivale a quase 10 trilhões de quilômetros. Ei, faça as contas. As pessoas geralmente acreditam que no espaço se experimenta gravidade zero, daí a ausência de peso que os astronautas sentem na Estação Espacial Internacional. Mas isso não é exatamente verdade. A gravidade é uma das forças mais importantes que existem no universo. Graças a ela, a Lua pode orbitar a Terra e o Sol não flutua para longe da nossa galáxia, a Via Láctea. Mas os astronautas da EEI não experimentam a ausência total da gravidade, mas sim a microgravidade, o que significa gravidade muito pequena. A gravidade na estação espacial é apenas 10% mais fraca do que a da superfície da Terra, mas os astronautas estão constantemente em queda livre. A nave espacial, as pessoas dentro e todos os objetos a bordo continuam caindo para frente, não para baixo, mas ao redor do nosso planeta, seguindo uma órbita específica. E como todos eles estão caindo juntos, a tripulação e as coisas dentro parecem estar flutuando. É por isso que os astronautas podem mover coisas tão pesadas quanto centenas de quilos com a ponta dos dedos. E mesmo que a microgravidade seja frequentemente chamada de gravidade zero, elas são coisas muito diferentes. Pode parecer que o Sol está sempre pegando fogo, pelo menos é o que parece nas fotos, mas na realidade, nossa estrela é uma bola gigante de gás. Reações nucleares acontecendo em seu núcleo o tempo todo fazem o Sol queimar. A cada segundo, centenas de milhões de toneladas de hidrogênio são convertidas em quase a mesma quantidade de hélio. Durante esse processo, enormes quantidades de energia são liberadas como raios gama, então esses raios se transformam em luz. Em outras palavras, o Sol emite luz ofuscante e calor incrível, mas na verdade não está em chamas porque não tem oxigênio no processo. Um ser humano pode explodir se entrar no espaço sem um traje espacial. Bom, ao contrário da crença popular, tirar um traje espacial durante uma caminhada espacial não será tão dramático quanto é frequentemente retratado em filmes. Uma pessoa simplesmente perderá a consciência devido à falta de oxigênio após 15 segundos de estar no espaço sideral sem proteção. Antes que isso aconteça, a pessoa deve expirar o máximo de ar possível. Caso contrário, esse oxigênio danificará seus pulmões por dentro. Então, sem a proteção do traje espacial, que é como uma mini nave espacial, a pressão dentro do corpo diminuirá. Isso causará problemas ainda mais sérios. E mesmo que essa pessoa definitivamente não exploda, ela não vai querer ficar do lado de fora por muito tempo. Os buracos negros são aspiradores cósmicos gigantes e assustadores. É o que dizem por aí. Mas na realidade, buracos negros são mais como Dioneias, aquela planta que come moscas. Eles não procuram coisas para engolir. Em vez disso, ficam parados, passivamente. Somente quando uma estrela chega muito perto é que um buraco negro entra em ação. Mesmo assim, apenas os objetos espaciais que cruzam uma determinada borda são destruídos. Se o Sol fosse subitamente substituído por um buraco negro, a órbita da Terra não mudaria. Vênus possui temperaturas imensamente altas, tão quentes que dá para derreter chumbo. É o planeta mais quente do nosso sistema solar, com um ambiente de alta pressão e ventos incrivelmente fortes. Eles são 50 vezes mais velozes que a rotação do planeta, que está ficando cada vez mais quente com o passar do tempo, e os cientistas ainda não sabem explicar o motivo. Mas encontraram uma coisa interessante nas nuvens de lá: um possível sinal de matéria biológica em decomposição. Então quer dizer que há vida em Vênus? Pouco provável, já que esse planeta tem uma atmosfera seca e com muita ventania, e não possui água suficiente para que alguma forma de vida se desenvolva. Os anéis ao redor dos planetas são mais comuns do que imaginávamos. Os de Saturno são os mais famosos e espetaculares. Consistem parcialmente em água congelada que fica brilhando e refletindo a luz, e não há nada parecido no resto do nosso sistema solar. Júpiter, Urano e Netuno possuem anéis também, mas são feitos de poeira e partículas rochosas. Além disso, os astrônomos descobriram que há anéis ao redor de um asteroide também. Mas por que será que a Terra não os tem? Eles existem nos gigantes gasosos e não nos rochosos. Há duas teorias que explicam como eles se formam.
Podem ser resquícios da época em que os planetas estavam se formando, ou então o que sobrou de algum impacto que destruiu uma lua desconhecida, ou de quando a gravidade separou essa lua de seu planeta-mãe. Ainda não está claro por que apenas os planetas gasosos possuem anéis. Eles se formaram na parte de fora do nosso sistema solar, enquanto os rochosos se formaram nos círculos mais próximos do Sol, então isso pode ser uma pista. Talvez estes tiveram maior proteção dos fortes impactos que podem ter formado os anéis. Outra coisa, há mais luas na parte de fora do sistema solar, e mais anéis também. Outra hipótese é de que planetas maiores possuem mais volume, então o sistema de anéis pode permanecer estável lá. Algumas teorias afirmam até que pode ter havido um desses sistemas na Terra. Há muito, muito tempo, ela colidiu com um objeto do tamanho de Marte, o que resultou em um denso anel de partículas e detritos. Mas nossa história foi um pouquinho diferente dos demais planetas mais distantes, e esses anéis provavelmente se juntaram e formaram a Lua. Nós sabemos qual é o formato do universo? Em sua teoria da relatividade geral, Einstein dizia que o universo poderia ser de uma das seguintes formas: fechado como uma esfera, aberto como uma cela ou plano como uma folha de papel. Seu formato determina se ele é infinito ou não, e se vai expandir para sempre ou entrar em colapso em algum momento. O formato do universo depende de sua densidade e de seu ritmo de expansão. Uma das melhores formas de determinar isso é usar uma coisa chamada radiação cósmica de fundo, que corresponde aos vestígios radioativos do Big Bang. As ondas de som que estavam se movimentando pelo universo em seus estágios iniciais produziam variações especiais muito pequenas na temperatura de sua luz fraca. Resultados de estudos mostraram que o universo provavelmente se expande por todas as direções, o que indica que é plano. Porque o nosso Sol é quente e a Lua é fria, o Sol libera calor porque seu núcleo é extremamente quente. Lá dentro, a pressão é muito alta e o hidrogênio se transforma em hélio. É assim que o calor e a luz são liberados em quantidade suficiente para iluminar nossos dias na Terra e sustentar a vida aqui, mesmo estando a 150 milhões de quilômetros de distância. A Lua não é quente porque não tem atmosfera, então não consegue absorver a luz solar como o nosso planeta. Sua superfície fica muito quente durante o dia, a cerca de 100 graus Celsius. Mas como não há atmosfera, a temperatura cai demais durante a noite, atingindo 173 graus negativos. O Sol é quente, disso não há dúvidas, mas o espaço ao redor dele é gelado. O calor é a energia que os objetos armazenam dentro de si. A temperatura é como medimos se alguma coisa é quente ou fria. Então, quando você transfere calor para determinados objetos, a temperatura dele sobe. Tire ele e a temperatura cai. Você pode transferir calor de 3 formas diferentes: por convecção, condução ou radiação. A convecção ocorre dentro de gases e líquidos e a condução é para coisas sólidas. A temperatura só afeta a matéria. O espaço não tem partículas suficientes, é praticamente um vácuo total, o que significa que transferir calor não é eficaz. A única forma de fazer isso seria por meio de radiação. Quando o calor que vem do Sol cai sobre um objeto em forma de radiação, os átomos que compõem aquele objeto absorvem energia, que movimenta os átomos e os faz produzir calor por meio desse processo. No espaço, a temperatura dos objetos permanece a mesma por um bom tempo. Os frios continuam frios e os quentes permanecem quentes. Se você colocar qualquer coisa fora da atmosfera terrestre e a expuser à luz solar direta, o Sol vai aquecê-la a cerca de 120 graus. Os objetos do espaço sideral que rodeiam nosso planeta e não recebem luz solar direta ficam com temperatura de 10 graus. Isso porque há moléculas que escapam da nossa atmosfera, então o Sol acaba aquecendo eles. As pessoas costumam pensar que a água é algo muito raro no espaço sideral, mas agora sabemos que ela existe congelada em todo o sistema solar. Para começar, é possível encontrá-la em asteroides e cometas. Também está presente nas crateras de Mercúrio e da Lua, que estão em sombra permanente. Em Marte, há gelo nos polos, debaixo da poeira da superfície. Pode não ser suficiente para sustentar colônias humanas lá em cima, mas é alguma coisa. Outros corpos em nosso sistema solar também contêm gelo, como o planeta anão Ceres e uma das luas de Saturno. Europa, uma das luas de Júpiter, pode ser uma forte candidata a ter vida. Ela provavelmente tem um oceano inteiro debaixo de sua superfície, congelada e rachada. Pode ter o dobro de água de todos os oceanos do nosso planeta. A maior das luas de Saturno também tem um ciclo líquido, mas não é de água. Ele movimenta materiais entre a superfície e a atmosfera. À primeira vista, parece com o ciclo da água que temos na Terra, mas os imensos lagos de Titã estão cheios de gás etano e metano. Há possibilidade de que estejam sobre uma camada de água.
Netuno fica cerca de 30 vezes mais distante do Sol do que nós e, claro, recebe muito menos luz e calor. Mas também irradia muito mais calor do que recebe. Há mais coisas acontecendo em sua atmosfera, principalmente se você compará-la com seu vizinho, Urano. Esse fica mais perto do Sol, mas ainda irradia a mesma quantidade de calor que Netuno, onde os ventos são imensamente fortes, 2.400 km por hora. Ninguém ainda sabe o porquê. Pode ser por causa de uma contração gravitacional, energia vindo de seu núcleo ou em razão do Sol. Sabia que existe gelo quente? Ele fica a apenas 33 anos-luz de nós em um exoplaneta que consiste em diferentes elementos de água que formam um gelo ardente e sólido por causa da pressão. Mas as temperaturas da superfície são extremas e podem atingir 300 graus. É assim que a água fica super quente e sai como vapor. É como colocar gelo dentro do seu café na tentativa de aquecê-lo. Quando você fica admirando as estrelas no céu, é como se estivesse olhando para o passado. Elas ficam muito longe e a luz delas leva muito tempo para chegar ao nosso planeta. Então, é possível que algumas já tenham ficado sem combustível e não estejam mais vivas. Pilares da criação são um bom exemplo disso. Eles fazem parte de uma região que fica a 7.000 anos-luz de nós, chamada Nebulosa da Águia.